que está acontecendo com o nosso foco? Tem uma série de aspectos que interferem. Primeiro, nós não fomos concebidos para ter foco. É sério? Isso é biológico, tá? Porque o que acontece? Quando você se mantém focado, você aumenta o consumo de energia do teu cérebro. Tá? E, por padrão, o cérebro ele se vira do avesso para gastar menos. Tá? Você está de pé, inconscientemente você procura uma cadeira para sentar porque o cérebro está falando para você. Então de é o meu cérebro. É o cérebro agindo não é preguiça, contra. Não, é o cérebro agindo contra você. Contra, mas assim, na melhor das intenções. Bom. Né? Quer ver um bom exemplo? É a leitura. Você está lendo um livro bom, uma leitura gostosa, você está lendo o Método Einstein de Administração do Tempo. Me surpreendi. Obrigado. Me surpreendi. Muito gostoso. Você está lendo o Método Einstein de Administração do Tempo do Sérgio Guimarães, da editora Altabook. Você está gostando pra caramba da leitura. Né? Mas aí o que acontece? De repente, você está no meio de um capítulo, quando você se dá conta, você está lá na Bahia viajando. Não é? Você escapa. Tá? Isso é um processo natural que é o cérebro falando para você, Viviane, para porque você está se concentrando muito e essa concentração gasta energia. Então, dá uma devagada. Vai lá para a Bahia, depois você volta. Né? Então, é natural. A gente tem uma certa dificuldade de se manter focado, de se manter presente numa determinada atividade. Né? Mas a gente pode exercitar. Tem que é uma analogia, né? Se diz que o cérebro é como se fosse um músculo. Não é, né? O cérebro é um órgão, né? Mas a gente pode desenvolver o cérebro e fortalecê-lo como a gente desenvolve um bíceps, né? Fazendo uma determinada atividade, um determinado exercício, esse tipo de coisa e tal. Então, o foco, essa manutenção da presença é algo que a gente também exercita. Então, eu posso ter, né, por exemplo, a leitura. Se você lê esporadicamente, quando, aquela vez que você eventualmente for pegar o livro e ler, quantas e quantas vezes você não vai viajar para a Bahia? Porque você não tem esse exercício, essa disciplina de se manter focado na leitura. Agora, se você lê com frequência, lê todo dia um pouco, né, vão ser menos as vezes que você vai se perder da leitura e viajar para a Bahia. Porque você está exercitando isso. Por outro lado, o que acontece? Aí tem o jogo do contra. Né? Tem redes sociais, tem o aviso, né, o alarme do celular, tem as interferências no ambiente de trabalho, em casa, quem está trabalhando em casa, no home office, tem família, tem gato, tem cachorro, tem papagaio. Né? Então, nós somos muito vulneráveis à distração, e aí a gente vai perdendo o foco também. Então, tem um pouco dessa coisa assim, de falar, não, eu vou me concentrar, não sei o quê, eu vou me esforçar para condicionar o meu cérebro, a minha atenção, para me manter mais tempo focado, não ficar nessa de alternando, como você falou, entre copo de água, o que mais você falou? Não, aí você lava a louça, põe água na planta, sim, aí você lembra que tem que pôr o lixo para fora, e assim, é uma coisa maluca. Porque quanto mais você alterna de atividades, mais tempo você consome e menos tempo você faz, porque aí você está eternamente recomeçando. A gente chama isso de custo de troca. Tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, criar uma situação bem simples aqui, para ficar bem claro. Você está redigindo um e-mail, tá? E aí, de repente, você vira e fala, não, eu consigo redigir esse e-mail e atualizar essa planilha no Excel ao mesmo tempo. Aí você vai manter no teu computador aberto lá na tela do Outlook e a planilha no Excel. Tá? Aí você trabalha um pouco no e-mail, você sai do e-mail, vai para o Outlook. Aí depois você larga vai para o Excel, desculpa. Aí você larga do Excel, volta para o Outlook. Depois você larga o Outlook e volta para o Excel. Cada vez que você faz esse movimento de sair de um aplicativo e para outro, de uma ferramenta e para outra, você tem que meio que dar um passinho para trás. Né? Por exemplo, eu estou lá redigindo o e-mail. Onde que eu estava mesmo? Deixa eu ler a última linha, o último parágrafo que eu escrevi para que eu possa escrever o próximo. Né? Quando você volta lá para a planilha do Excel, qual foi o último dado que eu inseri nessa planilha? Deixa eu ver se eu fiz isso certo. Agora, se você vira e fala, não, eu vou fazer uma coisa por vez,
você senta e redige o e-mail, você redige o e-mail de carreirinha. Então, para produzir melhor, a gente deve se educar a fazer dessa forma. Uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Sim.